Olá pessoal, tudo bem? Desde o início da CPI, ou antes do início da CPI, já se imaginava que ela se transformaria num circo, num palanque político, que normalmente é o que acontece com essas sessões mais badaladas do Congresso Nacional, quando está todo mundo de olho nos parlamentares. O que aconteceu nessa semana na CPI da Covid foi muito desse palanque político eleitoral. Os senadores que fizeram perguntas para o Eduardo Pazuello durante 2 dias, na quarta e na quinta-feira, mostraram primeiro que não estavam preparados para fazer as perguntas, com raras exceções. A maioria deles estava pouco informado sobre os assuntos, sem capacidade de debater as contradições do ministro. Até deu uma melhoradinha na quinta-feira, porque algumas das perguntas que foram feitas na quarta-feira e que tiveram respostas contraditórias foram questionadas no início da sessão de quinta-feira, porque eles tiveram aí um tempo para levantar esses números e essas informações. Mas, de um modo geral, tirando os senadores que são ex-delegados de polícia, o Fábio Contarato, o Alessandro Vieira, ou senadores que estavam muito focados ali no tema, como o Randolfo Rodrigues, o Eduardo Braga, talvez o senador Otto Alencar, que foi para uma área mais de saúde, o restante dos senadores estavam no plenário para fazer um discurso, E aí, da base quanto da oposição. O pessoal da base aliada, focado muito em cloroquina, em defender a cloroquina, que é um negócio que no mundo inteiro ninguém defende mais. Então, assim, um desperdício de tempo e um problema para o país ficar ainda tendo gente como o senador Luiz Carlos Reis receitando cloroquina numa CPI, um negócio que, sem orientação médica, é bastante perigoso. E do lado da oposição, como eu disse, muita gente fazendo discurso, usando os 15 minutos, não para fazer perguntas, que é a função da CPI, mas para fazer longos discursos que poderiam ser feitos na tribuna do Senado, Se ele usa os 15 minutos apenas para dizer o que ele pensa sobre a pandemia e no final diz que não quer perguntar nada, como fez o Humberto Costa do PT, como fez a Mara Gabrilli do PSDB, poderia ser feito na tribuna, não precisava do depoente ir até lá. O depoente está lá para responder perguntas, ele foi chamado para isso. E se não serve, não precisa fazer perguntas, não há por que chamá-lo para depor. E os senadores estão mostrando muito isso. Claro, estão usando isso para as disputas do ano que vem, o fato de a gente estar num ano pré-eleitoral e ter muita gente lá na CPI que tem interesse em se candidatar a alguma coisa, usa esse espaço para isso. E como também o depoente ele não pode mentir, porque na prática convocaram como testemunhas pessoas que são, algumas delas, acusadas, na verdade, na prática, e por isso elas têm o direito de mentir, e o Supremo Tribunal Federal tem referendado isso, também não faz muito sentido, A pessoa vai lá, mente, não é questionada, a turma está fazendo discurso, O relator, Renan Calheiros, também não tem muita moral para fazer pergunta para ninguém, porque ele também é todo enrolado na sua trajetória política, Então, quando ele se exalta lá, vem alguém, como veio o filho do presidente, chamá-lo de vagabundo, acaba que é realmente o presidente da CPI, muito calmo, muito tranquilo, mas também faz discursos, quer dar lição de moral no depoente. Enfim, a CPI vale de pouca coisa. A gente já falava aqui antes da CPI que ela valeria de pouca coisa, mas assim, para quem não é do meio político, não gosta desse debate político, a CPI não serve para muita coisa, Vamos ver se na semana que vem tem o depoimento da Mayra, que é chamada de Capitã Cloroquina lá no Ministério, é responsável por essa área, como é que vai ser, mas já imagino que vai ficar também a sessão inteira discutindo a questão da eficácia da cloroquina, que é uma coisa que senador nenhum tem que debater, É uma questão realmente dos especialistas, das associações, das classes médicas, que já disseram que não serve, que não funciona a cloroquina. Um abraço para vocês e até mais.